Olá, turma, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso técnico de desenvolvimento de sistema e programação de jogos digitais. Então, hoje nós estamos aqui retomando a aula anterior de algoritmos, né? Lembrando que nós estamos vendo fundamentos de programação de jogos digitais. Então, vamos lá retomar o assunto da aula anterior. Só abrir meu slide aqui, só um minutinho. Então, vamos lá. Retomando a aula anterior, algoritmo, né? E vamos lembrar aqui então. Vamos falar um pouquinho de fundamento, né, do algoritmo. Então é fundamental compreender que o algoritmo se justifica, né, no resultado que ele almeja alcançar, logo deve ter um objetivo específico, né? Então assim, nós temos que preparar nosso algoritmo. Todo algoritmo ele tem um valor, um objetivo específico lá no final, completar uma tarefa ou executar alguma função. Então é uma sequência de instrução simples e pode se tornar mais complexo conforme a necessidade de considerar outras situações. A gente passou atividades ali na aula anterior para vocês fazerem em sala de aula de algoritmos ali psicocódigos, né? Para a gente entender algumas coisas de algoritmo ali na nossa linguagem mesmo. Então a gente fez uma sequência ali de lógica de algoritmo simples, né? Para a gente entender aqui. Existem as simples, né? Existem as mais complexas, né? Vai variar de conforme a situação ali, a necessidade que a gente almeja alcançar, né? Então quando o computador trava, por exemplo, é porque ele não estava recebendo a informação correta ali de processamento, né? Ou seja, não foram consideradas todas as situações e cenários ali, por isso que houve o travamento, né? Eu sempre dou exemplo do algoritmo do café, né? Produção do café, né? A gente está ali e ferve a água, né? Então ali tem uma situação, ferveu a água, sim ou não? Se ferveu a água, é só passar, né? No pó ali, no filtro, no pó, beleza. E se não ferveu, né? Temos que dar uma outra condição. Se não ferver, qual situação fazer? Voltar no início. Game over. Vamos ferver na elétrica. Vamos esquentar no micro-ondas até ferver, né? Então tem que dar essas situações de como resolver e chegar no objetivo final, que é tal café passado, né? Então a gente tem que considerar todos os cenários, e isso não é diferente no nosso software, no nosso jogo, né? A gente tem que prever todos os cenários, isso faz parte do programador ali, da equipe de desenvolvimento, prever todos os cenários possíveis para que não haja esse travamento no processamento ali da informação quando o computador for executar. Por quê? Eu sempre falo, o computador, ele não é inteligente, inteligente somos nós, né? Mas ele é eficiente e eficaz em executar tarefas. Então, assim, ele só executa aquilo que é lhe pedido, né? E executa muito bem, perfeitamente, coisas que a gente talvez não conseguiria executar tão perfeitamente assim. A situação é que, se não sabemos pedir, ele trava. Então, nós temos a nossa situação, a nossa condição é elaborar um algoritmo, um código ali o mais perfeito possível, né? Ou se não perfeito, para que não haja travamento, porque todos os cenários sejam respondidos ali a todo momento, né? Então, com o código, essa a situação. A gente tem que alinhar ali ele certinho. Ele vai ler no computador linha por linha do teu código. Então, ele vai executar ali passo por passo. Cheguei no café, no fogão, a água está fervendo, está em fase de ebulição, desliga, né? Depois que desliga, verificar se o coador está com pó suficiente, né? Próximo passo, colocar a água suficiente ali para passar aquela garrafa de café, né? E vai seguindo os passos, linha por linha. Mas aconteceu um problema lá, a água não ferveu. Se não ferveu, qual a situação que eu tenho que prever? Acabou o gás, né? Se sim, trocar o gás. Se não, verificar qual a situação. Se acabou o gás, trocar. Se não, verificar o que aconteceu. Não está funcionando. Opção: micro-ondas ou a elétrica, né? Se micro-ondas, colocar 10 minutos, verificar se ferveu. Se não, elétrica, ligar na tomada, ver se está funcionando. Entendeu? Situações que a gente tem que prever para terminar o funcionamento do objetivo final. A gente tem que fazer isso com o código, porque a máquina ela lê linha por linha, e quando ela chega numa opção que não é validada, não é verificada como verdadeira, ela tem que ter uma outra situação para ela voltar, né? A gente pode resolver o código simplesmente falando assim: chegou na situação, game over. Chegou na situação, reinicia, volta no começo. Então a gente sempre tem que ter uma função ali, deixando clara essa questão para o código, né? Porque senão vai haver o travamento do PC, do computador ali.
né? Tem essa atividade aqui que está disponível para vocês lá no Google Class, tá? O professor acabou de colocar lá. Então, a estrutura de repetição de algoritmos são aquelas necessárias em situações que realizam tarefas mais de uma vez, né? Eu quero que você me responda se é verdadeiro ou se é falso, né? E a segunda questão são estruturas condicionais que alteram o fluxo de execução de um algoritmo, né? Se, if ou se não, else. B, sim, yes, ou C, não, no, ou D, claro, né? É clear, ou todas as alternativas estão corretas. Então você me responde lá, tá? E tá valendo nota. Vou pular aqui o gabarito meu, que eu tenho a resposta aqui bem rapidinho, não deu para vocês não copiar do professor. Responde lá o que vocês acharem que é correto, depois a gente faz a correção na sala, ou eu faço a correção ali pelo Google Class, mandando a orientação para vocês. Então, o que vimos aqui na aula anterior e até a aula nesse momento, né? A estrutura ali de algoritmo, a gente viu, entendemos sobre a construção, né, dessa estrutura do algoritmo, e aprendemos que jogos digitais, assim como qualquer software, são implementados através de construção de conjunto de instruções, né? São instruções bem detalhadas, usando uma linguagem ou mais linguagens de programação, né? Ou linguagem de script, tá? Então, esse era o conteúdo ali de algoritmo que a gente precisa passar para vocês, né? Aqui tem só uma atualização, né? Para a gente saber, uma curiosidade aqui para acrescentar, né? O Facebook foi a primeira rede social a usar algoritmo para categorizar os posts, né? E utilizar critérios para definir o que seria ou não exibido para a cada usuário, né? O objetivo era mostrar os conteúdos mais relevantes de acordo com o comportamento de cada usuário, preferências, né? Engajamento do usuário. O excesso de publicação faz com que seja difícil uma pessoa acompanhar tudo o que acontece na rede. Dessa forma, alguns critérios usados pela rede social para definir composição de feed, né? Então lá, são postagens a serem mostradas, nível de proximidade do usuário com quem postou o conteúdo, engajamento de outro amigo que fez a publicação, potencial de engajamento do usuário considerando o comportamento prévio, né? Então assim, portanto, diversos elementos são considerados pelo algoritmo antes de definir quais conteúdos são exibidos no feed, né? Então, buscando mais relevância e engajamento do usuário no Facebook. Então, o Facebook estudou a questão do algoritmo, foi uma das empresas que usou bastante aí a questão do algoritmo e daí expandiu para as outras empresas agora, né? Tudo na internet é questão de algoritmo, né? O TikTok lá, ele sugere as coisas para você porque são coisas do teu interesse, né? Então, você clica num assunto, começa a repetir ali vários assuntos sobre aquilo ali que você está interessado naquele momento. Até que você mude de novo, o algoritmo muda de novo. O algoritmo ele é inteligente, né? Questão de compra também, quando o teu microfone está conectado, aberto no Instagram ali ou na rede social, qualquer rede social, ele capta também alguma conversa e te dá uma sugestão de assunto ou de produto para você consumir, né? Então os algoritmos estão presentes a todo momento aí nas nossas vidas a partir de agora, né? Então agora o próximo conteúdo aqui a gente vai ver sobre tipos de linguagens, né? De programação, vamos conhecer um pouquinho das linguagens. Então as referências bibliográficas aqui que o professor deixa para vocês, né? Da onde foi tirado o conteúdo do conceito de algoritmo. Então vamos lá para a próxima etapa, que seria tipos de linguagens e linguagens de programação, tá certo? O que nós vamos ver nessa aula, né? Continuação da aula. Ver o que são linguagens, conhecer as linguagens de programação e conhecer as melhores linguagens para o desenvolvimento de um jogo, né? E eu já venho trabalhando isso com vocês ao longo do período do trimestre aí, mas a gente vai reforçar aqui agora quais são as melhores linguagens para a gente desenvolver alguns jogos, né? Então vamos embora lá. Mas o que é linguagem, né? Esse momento eu queria que você pensasse aí, conversasse entre vocês aí e tentasse decidir o que é uma linguagem, né? E a gente vai chegar nesse conceito aí com vocês. Né? Perceberam que quando vocês estavam praticando a linguagem, quando estavam conversando sobre alguma coisa, né? A linguagem é qualquer sistema de comunicação, né? Agora que nós estamos usando esse é um sistema de comunicação, né? É uma linguagem. Tudo que você com seus colegas aí é a linguagem, né? A linguagem é qualquer sistema de comunicação, um conjunto de sinais convencionais, fonéticos ou visuais, que servem para a expressão dos pensamentos e sentimentos, seja por meio de fala, escrita, né? Ou dos signos, né? Ou o sinal do corpo mesmo, né? As expressões, né? O corpo fala, né? Então as expressões do corpo diz se você está com raiva, se você está feliz, se você está triste, né? Então
Existem tipos de linguagens aí. Vamos contar um pouquinho de história aqui então, sobre, né, a questão disso que nós estamos falando. Especula-se que a linguagem tenha surgido há 50 mil anos, mas os linguistas creem que seja bem mais antiga do que isso. Alguns estimam que ela possa ter meio milhão de anos, até meio milhão de anos. Segundo cientistas, pesquisadores, né, dessa evolução da linguagem, o Morten Christians, a chance de sabermos a verdadeira origem da linguagem são relativamente baixas. É quase impossível a gente saber a origem, né, de quando começou. Muitos estudos são questionados, como por exemplo, sobre a linguagem humana ter se originado primeiramente lá por gestos manuais, lá com os homens da caverna, né? É uma hipótese. Mas mesmo sobre os fatos dos primatas usaram gestos para se comunicar, ainda não se sabe o certo se os humanos utilizavam primeiro as mãos e depois a fala para se comunicarem, né? Então isso é incerto, não tem como a gente saber qual tipo de linguagem se iniciou primeiro. A ideia é que os gestos surgiram primeiro. Se baseia-se em estudos, né, com crianças bem novas, destacando-se que os gestos simbólicos precedem ali, né, a aquisição da fala, né? A gente usa o que está na gente, né? A gente tem ali dentro da gente ali a natureza, né, do homem desde o começo lá, né, desde o primata, né? Algumas coisas de sobrevivência, algumas coisas de início ali da vida. Então, se baseou o estudo em crianças e chegou nessa conclusão, que as crianças começam primeiro por gestos, né, e depois por ruídos ali por vozes, né, e depois chegam numa fala, né, num contexto ali melhor, criando ali um dialeto, alguma fala, né? Então elas copiam normalmente a linguagem do pai ou da mãe ali, do momento, do ambiente cultural que ela está vivendo, né? E por isso que existem várias línguas, vários dialetos, né, espalhados aí pelo mundo inteiro. Ainda o Christensen ali exemplifica que existem gestos, né, memoráveis, dos quais fazemos com as nossas mãos, que se parecem muito com o que queremos dizer. Por exemplo, quando queremos identificar algo grande e redondo, tendemos a simbolizar com as mãos além de verbalizar. Um exemplo bem comum na atualidade é quando a gente vê o juiz de futebol sinalizar que vai ser auxiliado pelo árbitro de vídeo, né? O VAR, né? Chama o VAR. Ele está sinalizando o formato retangular com as mãos ali, lembrando uma tela de vídeo para identificar que assistiram o replay do lance, né? Essa é uma linguagem, porque lá está muito barulho, às vezes as pessoas não estão ouvindo, mas quando você faz o sinal ali do retangular com as mãos, todo mundo, né? O mundo inteiro entende que está pedindo para ver o replay do lance, para verificar ali com o árbitro de vídeo a situação regular ou irregular, né? Então é tipos de linguagens aqui. Entendendo um pouco mais sobre os tipos de linguagem, vamos lá? Vamos falar um pouco da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então a linguagem verbal é formada por palavras, né? Seja escrita ou na fala. Exemplo ali os diálogos, né? Os livros, as cartas, as palestras, né? E temos também os tipos que são não verbais. O tipo de linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais. Exemplo, imagens, placas, linguagem corporal, desenho e gestos, né? Observação bem importante aqui é o de Libras, né? Brasileiras de sinais, linguagem brasileira de sinais. Por mais que tenha uma base em gesto, não é considerada uma linguagem, e sim uma língua. Então aqui, só trazer esse momento importante para vocês aqui, né? Tá bom? Tá lá previsto no artigo 1º ali dessa lei ali, tá? Da lei 10.436 de 24 de abril de 2012. Vamos lá, continuando aqui. E os tipos de linguagens, então, temos ainda a linguagem híbrida ou mista, né? A linguagem mista é um uso de linguagem verbal e não verbal, misturado, né? Simultaneamente. Por exemplo, uma história em quadrinhos, né? Na íntegra ali, mangás, imagens e símbolos, né? Então, é isso aí. E com os emojis, né? Vamos falar um pouquinho das histórias do emojis, umas linguagens mais da nossa atualidade, que surgiu aí e deu popularidade aí, né? Mais alegre nas nossas conversas, nas nossas mensagens. Um tipo de linguagem bem popular hoje em dia, né? São os emojis. A palavra deriva lá da junção dos dois termos japoneses, né? O e e o molde, né? O e de imagem, né? E o molde de letras, né? No final das décadas de 90, né? O Shigetaka Kurita aqui, ó, criou o primeiro emoji, quando desenvolvia lá o serviço móvel de acesso à internet chamado Emoji. Seu objetivo inicial era facilitar a comunicação eletrônica com a parte funcional de mensagens de aparelho, e se tornou popular principalmente pela inclusão, né, do iPhone
e posteriormente com os sistemas Android e os seus aplicativos de mensagens e texto. Então ele deu uma melhorada ali na nossa comunicação, deixando mais feliz ali, né? Mais complexa um pouco ali, através dos símbolos de imagens, né? Então os emojis são ideogramas, né? Smileys. Então eles têm essa linguagem que referenciam diversos gêneros e simbologias, como exemplos faciais, objetos, lugares, sinais e tipo de clima, né? Existe até um padrão, né? Existe um padrão de como colocar os emojis. Os emojis são padronizados em todos os aplicativos e eles têm o mesmo simbolismo e a mesma ideia ali em todos os lugares, né? Aqui tem mais uma atividade que eu deixei para vocês disponível lá no Google Class, tá? Essa atividade aqui é individual em dupla, então você vai montar esse quadro aqui no teu caderno, ou vai abrir lá no Google Class, vai estar essa imagem lá para você, e você vai colocar em ordem para nós aqui as histórias, né? Você pode fazer no teu caderno isso também. Então aqui, nós temos os emojis aqui, o professor separou alguns emojis, e através desses emojis aqui, eu queria que você descobrisse qual jogo ele está se referindo, né? Nós temos aqui Mario aqui no meio, nós temos aqui Pac-Man aqui no meio, nós temos aqui Guitar Hero aqui no meio, nós temos aqui Fruit, né? Temos aqui vários jogos que dá para se identificar aqui. Então eu quero que você nesse momento identifique quais jogos aqui você consegue identificar, se é da tua época, se não é, né? Porque tem alguns jogos aqui que não vai ser da tua época ou que você não conhece. Você não é obrigado a conhecer, né? Mas só para mostrar aqui, descontrair um pouco a questão de como os emojis, né? Ele consegue falar, ele consegue fazer mensagem, ele consegue ser, né? Uma linguagem, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó. Aqui já vai ficar mais fácil, né? A gente já tem algumas imagens embaixo dando referência dos jogos, lá, ó, Street Fighter, né? Ó, Street Fighter lá, nós temos uma rua, né? Ou a rua ou uma estrada, em inglês Street, né? O soquinho, o foguinho, o soquinho, né? Street Fighter, né? Nós temos o Mario ali, ó, um homenzinho com bigode, chave e cogumelo, né? O que mais nós temos lá? Pac-Man lá, a boquinha comendo os fantasmas, né? Guitar Hero lá, guitarra, né? A mensagem lá de rock, mas de amor também, né? E os símbolos lá que a gente usa no Guitar Hero. Então, os símbolos aqui, eles mostram, né? É uma linguagem, os emojis são usados como linguagem. Nos jogos a gente usa bastante esse tipo de linguagem. Então aqui está o resultado final, né? Ninja Fruit lá, Zelda, Pac-Man, Guitar Hero, Plants Zumbi, Just Dance, Devil May Cry, né? Street Fighter, Angry Birds, Mario, Sonic e Fortnite, né? Star Fox. Então são esses aí o resultado da nossa brincadeira, da nossa atividade aí. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui mais um conteúdo aqui, só mais duas páginas de slide, a gente vai finalizar já esse conceito dessa aula. Então, agora sim, linguagem de programação, vamos lá, turma? Então, assim, todos vocês aí, que é tudo que a gente estudou até agora, a gente falou, o que vocês entendem sobre linguagem de programação, né? O que é linguagem de programação? E esse é mais um momento aí para você chegar na conclusão aí. Você já deve ter um ponto de vista seu aí, então converse com você mesmo, com seu colega aí, né? Que ponto de vista você entende sobre linguagem de programação? O que é linguagem de programação? Existem várias linguagens de programação, né? E a gente pode conversar sobre isso. Então, vou ficar nesse ponto aqui, eu só vou ler esse slide aqui e a gente retoma na próxima aula, tá? Então aqui, ó, compilando toda a ideia que a gente falou até agora, né? Linguagem de programação formal, por meio de uma série de instruções, né? Então, se trata de uma série de instruções que permite que o programador escreva ordens para o computador, ações, né? Dados e algoritmos para desenvolver programas que controlam o comportamento físico lógico de uma máquina. Então, são linguagem formal que, por meio de série de instruções, né, permite o programador escrever ali através de uma linguagem ali para a máquina, para o computador. Programador e máquina se comunicam por meio dessa linguagem, permitindo especificar com precisão aspectos como dados para operações de software, como serão armazenados e transmitidos e como o software irá executar suas ações, né, por meio dessa implementação de variáveis,
de algoritmos, né? Dos algoritmos que a gente viu aula anterior, né? E implementação de variáveis que a gente também viu aí na aula anterior às questões de variáveis, tá? Na próxima aula vamos retomar esse conceito, vamos ver algumas coisas em questão de variáveis também, relembrar vocês. E a aula de hoje seria esses pontos aí, mais as atividades. E a gente fica no próximo encontro, então. Até mais. Aquele abraço.